O advogado tributarista Fernando Henrique Saraiva já está aqui, então, no estúdio BNT e retoma hoje o assunto reforma tributária, um assunto aí tão importante que conversávamos na sexta-feira aí e que impacta a vida de todas as pessoas e as empresas também. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente na BNT, conversando um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Então vamos lá, vamos retomar um pouquinho o assunto. De forma bem simples, o que é a reforma tributária? A reforma tributária é basicamente a troca de 4 tributos sobre o consumo por outros 2 tributos, né? Nós hoje temos sobre a tributação sobre o consumo o PIS e a COFINS, e o ISS e o ICMS. A reforma tributária vem simplificar todo esse sistema, né? Atualmente, o nosso sistema tributário tem mais de 460 mil horas de tributos, né? Vamos lá, de normas sobre a tributação desde 1988. Foram criadas 460 mil normas sobre a tributação sobre o consumo. Então, a simplificação vem ser a nova cara da reforma tributária. Estamos falando aí de 1.460 mil num texto. Exatamente, é muita coisa, né, Luciana? E sim, a reforma tributária veio simplificar, mas essa reforma tributária tem algumas complexidades que também nós podemos trazer aqui, né? Como um novo sistema que vai acontecer com a reforma tributária que se chama o sistema de split payment, né? O que é esse sistema, né? Esse sistema de split payment significa que o prestador de serviço não precisará fazer o pagamento do tributo no mês seguinte, como ocorre o ISS e o ICMS, que no momento que você presta o serviço ou vende sua mercadoria, o tributo é apurado no mês seguinte. Com a reforma tributária, isso tende a encerrar. Esse split payment vai ser uma forma de transação financeira que vai reter os tributos para esse prestador de serviço ou esse lojista, né? Então, esse split payment vem facilitar a vida. Porém, existe um problema. As empresas vão ter problema com o seu fluxo de caixa futuro, né? Porque atualmente as empresas recebem o dinheiro dos tributos e pagam no mês seguinte. Eles utilizam esse dinheiro para o fluxo de caixa de suas atividades. E isso vai afetar muitas empresas, Luciana. E como as empresas elas podem tomar conhecimento de todo esse assunto? Porque a gente sabe que é um assunto complexo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a vida do cidadão comum, de que forma isso impacta também. Mas os empresários, como que eles podem se ajudar ou serem ajudados para entender todas essas mudanças? Acredito, Luciana, que o mais importante é encontrar profissionais especializados, né? Atualmente, contadores, advogados estão indo atrás dos estudos da reforma tributária, tem muitos cursos, tem muitas atividades que nós estamos fazendo com cursos em São Paulo, aqui no Paraná. O próprio a OAB também fornece estudos sobre a reforma tributária, congressos. Então, é importante o empresário estar atento para profissionais especializados, tá? Não ficar às escuras, né? Sempre é bom procurar um profissional de excelência para auxiliá-los. Porque se fizer qualquer coisa errada, aí certamente vai ter problema. Com certeza, Luciana. E ainda mais que temos uma transição muito grande dessa reforma tributária, né? A reforma tributária ocorreu já em 2023, com a emenda constitucional 132. Nesse início do ano, a gente teve a Lei Complementar 214, que veio regulamentar o IBS e a CBS. E ano que vem, nós teremos o período de transição, que se inicia em 2026 e se encerra em 2033. Em 2027 já serão extintos o PIS e a COFINS e somente em 2023 o ICMS e o ISS serão encerrados. Isso com certeza vai gerar um grande trabalho para os empresários, justamente porque nós estaremos com 2 sistemas vigentes. Imagina uma nota fiscal que você vai emitir tanto para ICMS, ISS e ainda mais IBS e CBS. Então temos aí novas mudanças 2027 e aí até 2033 acontecendo.
Com certeza é preciso. Às vezes a gente pensa assim que a vida do empresário é muito fácil, né? Mas não é. Realmente é preciso assim estar muito atento aos rumos, não só aos rumos da economia, mas também a tudo que acontece no mundo previdenciário, tributarista, porque é muita coisa mesmo para a cabeça do empresário. Então realmente é preciso procurar essa ajuda, porque senão não dá conta mesmo. É normal não dar conta. E a outra questão, né, Luciana, que eu trouxe na última, é uma curiosidade até interessante, que no exterior a gente tem o Sintex, né, que é o tributo sobre o pecado. No Brasil também teremos isso. Hoje temos o IPI, que tem essa característica de seletividade, né, que ele tributa a mais aqueles produtos que não são muito bons para a saúde. Porém, a reforma tributária criou o IS, Imposto Seletivo. Esse imposto vem tributar as externalidades negativas, que é exatamente mercadorias que fazem mal à saúde ou até mesmo prestação de serviço. E uma atividade que está muito em alta e é um perigo para toda a sociedade é o jogo do tigrinho, né? Esse jogo que tira tanto dinheiro de tantas famílias. O imposto seletivo vai incidir sobre essa atividade. Então, quando a gente fala aí nessa situação toda, a gente não está falando só, por exemplo, no cigarro. Isso aí está envolvendo também já um jogo, as apostas. Apostas que estão tirando muito dinheiro de muita gente. Muita gente tem utilizado até dinheiro da Bolsa Família para utilizar nesses jogos. Então, o governo, vendo essa situação que está afetando tantas famílias, causando até mesmo dependência, não sendo química, mas psicológica, isso tem feito que o governo visse uma medida necessária, né? Além de regulamentar essas atividades, agora também vai tributar. E aí justamente também que entra essa forma da receita, da reforma tributária afetar a vida das pessoas, de quem está em casa também. Com certeza. Além dessa questão, né, Luciano, a gente vai ter também a tributação sobre a locação de imóveis. Atualmente nós temos para a pessoa física a tributação apenas do imposto de renda. Nós não temos PIS e COFINS e nem ISS sobre essa operação. Com a reforma tributária, para aquelas pessoas que têm 240 mil de rendimento de aluguéis sobre 3 imóveis, é um pouco complexo, mas 240 mil de rendimento no ano anterior sobre 3 imóveis, você deverá pagar um imposto de 8,1%, certo? Então vai ser um acréscimo aí para a locação e com certeza vai afetar os contratos de aluguéis, né? E para aquelas pessoas que têm um rendimento de 288 mil no ano corrente, se você tiver um rendimento durante o ano de aluguéis de 288 mil, também terá essa tributação. Então, com certeza, aquelas pessoas que locam um imóvel para sua residência vão ser afetadas com esse valor. E essa tributação também a partir de 2027? Vai ser uma transição gradual, né, Luciana? A primeiro momento, em 2027, nós teremos apenas a CBS. Vai ser um percentual pequeno, mas futuramente, em 2033, até 2033, a gente vai ter essa transição. Então, até 2033, teremos 8,1% sobre esses valores. E isso certamente, toda esta reforma, ela vai afetar aí o consumo também, consumo de tudo, praticamente tudo. Os preços de tudo vão ser impactados por essa reforma também, não tem como fugir. Temos como fugir, Luciana, especialmente o setor de serviços, né? Tem uma previsão econômica de estudos tributários também que a prestação de serviço vai encarecer, com certeza. Atualmente, a prestação de serviços tem cerca de 9% de carga tributária sobre o consumo. Com a reforma tributária, isso em 2033, teremos uma tributação de até 19%. Então, mais que o dobro do que nós estamos acostumados. E uma última pergunta aí, tem muita coisa e já fica o convite para que o senhor volte mais vezes aqui, mas essa reforma tributária, ela era necessária neste momento? Luciana, nós estamos discutindo essa reforma tributária, eu digo nós, tributaristas, economistas, desde 1995. Essa discussão já é muito antiga. Mas a forma que ela foi, acredito que foi um pouco assodada no Congresso Nacional, eu entendo que poderia ser com mais leveza, né? A reforma tributária para as contas públicas, com certeza, foi necessária. Mas para uma discussão para a população, colocar a população junto dessa discussão, não foi feito. Em menos de um ano, a reforma tributária foi posta, a emenda constitucional foi feita. Então, acredito que a necessidade existia, mas a forma que ela ocorreu foi muito depressa.
É sempre assim, né? Aquilo tem muitas coisas que precisam ser discutidas e não são, né? E o que interessa aí a um grupo aí é rapidamente, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT News e fica aí, então o convite para que o senhor volte mais vezes conversar sobre este e vários outros temas. Perfeito, Luciana, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Temos informações com o Igor já? Ainda não, tá certo. Então, eu vou começar a trazer aqui para vocês aí a previsão do tempo. Tempo e temperatura. Então vamos lá, eu vou trazer aqui a previsão do tempo para segunda-feira e nós vamos voltar com o Dr. Fernando Henrique Saraiva aqui, porque nós temos mais uma informação importante para falar aqui hoje rapidinho. Então, em Ponta Grossa, você que mora aqui em Ponta Grossa, a temperatura mínima aí começou na faixa aí dos 17 graus, mas vai subir ao longo do dia. Vamos chegar a 27 graus e a umidade do ar aí está oscilando de 56 a 93%. E há uma pequena previsão aí, uma possibilidade de chuva aí ao longo do dia. É aquela chuva que pode ocorrer em um bairro, em outro não, mas é bom aí você que está saindo de casa agora levar o guarda-chuva, porque pode sim ocorrer essa chuva. Voltamos aqui, então, com o Dr. Fernando Henrique Saraiva e a gente vai conversar aí sobre o Sindiponta, algumas informações necessárias aí que é preciso saber, é isso mesmo? Luciana, o Sindiponta, como representante dos transportadores de carga de Ponta Grossa, tem muita preocupação com o que está ocorrendo com a BR-376 em Ponta Grossa, principalmente perto do arroio do Ronda, né? Acontecendo muitos acidentes, alagamentos, isso tem assustado muito a nossa sociedade. Por esse motivo, o Sindiponta, por meio do seu presidente Edson Moro Conche, enviou um ofício para o DENIT para tentar resolver esses problemas, justamente que está ocorrendo muitas fatalidades. Inclusive, na última semana, ocorreu o falecimento da Maiara, né? Um acidente que causou muita comoção em nossa cidade. Então, o Sindiponta, como representante dos transportadores de carga, enviou um ofício que recebeu até mesmo a resposta do DENIT. Então, nós estamos fazendo essa pressão, nós estamos indo atrás, vamos fazer o máximo que nós conseguimos para que a administração das rodovias seja feita de forma correta e de forma que não ocasione mais acidentes. É a segurança viária, que conversávamos também sobre esse assunto na sexta-feira com a Geórgia lá da CPG, ela que é presidente da CPG, e nós falávamos justamente sobre isso. Então nós vemos aqui em Ponta Grossa que não só a população tem receio do que possa acontecer todos os dias, e é um trecho que acontece acidentes diariamente, mas também aí várias entidades envolvidas e prestando atenção em tudo que está acontecendo. Isso mostra aí que há um envolvimento muito grande para se tentar resolver um problema. E hoje, nesse caso, o Sindiponta, aí que entrou em contato já com o DENIT também, pedindo aí atenção nesse trecho ali próximo ao Rio da Ronda, e também tem outros trechos aqui que são muito perigosos. O que pode ser feito ali? Vocês enviaram esse ofício, tem sugestão? O que pode ser feito neste pedaço? Precisa de um estudo? O que é necessário? A sugestão do Sindiponta é justamente haver mais fiscalização naquela região, né? Como é período de safra, há muitos caminhões na rodovia. Então, acreditamos, nós Sindiponta, que seria necessário colocar até mesmo fiscalização física naqueles locais, radares móveis até mesmo para que não haja problemas como altas velocidades. E até mesmo, desculpa que eu não sei nenhum termo técnico, é muito complicado, mas popularmente conhecido como olho de gato nas rodovias. Aquilo ajuda e auxilia a visibilidade na estrada. Estamos sem na nossa região, então isso tem prejudicado muito a visão de todos os motoristas, ocasionando invasão de faixa e até mesmo os acidentes. O olho de gato é aquele ponto luminoso que a gente passa, às vezes até em cima ali, justamente, né, para chamar atenção, para facilitar a visibilidade do motorista. Então, aquele pontinho que você vê na estrada luminoso ali é o olho de gato, que realmente faz toda a diferença. Sinalização, primeira coisa, aí sinalização, depois atenção dos próprios motoristas, redução de velocidade,
velocidade, é o que eu sempre falo, pressa, todo mundo tem, nós levantamos com pressa, né? Mas vá devagar que você vai chegar ao teu destino, você vai chegar com segurança, não vai tirar a vida de ninguém, porque em caso de um acidente, gente, para tudo, vocês sabem, mesmo acidente dentro da cidade aqui, como é complicado isso, é o prejuízo, é o susto, você perde toda a tua programação, você perde o teu tempo por conta disso. Doutor, mais alguma informação, um alerta aí para as pessoas? Acredito que seria isso, Luciana, e nós estamos atentos e tudo que nós podemos fazer, nós faremos. Então tá aí, hoje o advogado tributarista, ele trouxe aí 2 informações aqui para o BNT. Primeiro a reforma tributária e depois o Dr. Fernando Henrique Saraiva, ele também representa aí o Sindiponta, o qual está preocupado aí com toda a segurança viária da nossa cidade aqui. Então trouxe esse alerta e o que o Sindiponta está fazendo nesse sentido também para colaborar com a segurança.